sabe aquela Ferrari que tu me emprestou? Porra, dei perda total, foi mal, né? Eu sempre fui mau aluno pra caramba. E não sei o que, de repente bateu a água na bunda ali, que eu falei, puta, fudeu, preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ficar pobre. E eu fui criado com a galera com grana em volta. Eu sempre tive essa dor de que eu era o mais fudido da galera. Eu não podia ir nas férias, não podia ir nos lugares que eu queria, não tinha história pra contar de viagem no exterior, nunca tinha pegado avião, às vezes até mentia. Quando eu era moleque, até mentia que eu já tinha ido pra Disney. Enfim, e aí quando bateu essa água na bunda, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu, primeiro, foquei um pouco mais nos estudos ali por causa do vestibular. E fiquei pensando, brother, pô, eu queria fugir de matemática, porque minha base era muito ruim. Porque se tu for ver, meu irmão é, porra, mestre em matemática, meu pai era pica na matemática, na física, minha irmã é pica na matemática, na física. Minha irmã acabou virando médica, mas ela fez engenharia durante um tempão. Meu irmão fez pós-graduação no IMPA, já foi pra Olimpíada de Matemática, o cacete. Então, quer dizer, eu acho que eu tinha uma matemática na cabeça, boa. Até porque na IBMEC eu me provei que eu consegui passar em cálculo 1, 2 e 3, que era uma pica da galera. Passei raspando, mas... os caras CDF lá virava à noite, maluco. Não conseguia passar. Então, eu acho que eu tinha certa matemática assim, mas eu tinha ido para a IBMEC fazer economia para operar no mercado financeiro. E conheci um amigo meu lá, da minha sala, que tinha vindo da Alemanha, operava ações lá, e eu comecei a operar ações aqui. E tinha um fórum na época, chamava-se Projeção, né? Já tinha uma internet ainda meio mais precária, mas tinha, né? Um fórum e tinha vários personagens. Ele era um dos personagens, eu virei um, Julius Clarence. Pra quem não leu, Mercadores da Noite, do Ivan Santana, puta livro foda de mercado, de história, de thriller de mercado financeiro, que o principal cara que dá o golpe no mercado geral é o Julius Clarence. E esse era o quê? Teu apelido? Era meu nickname. Saquei. O nickname. E o dele acho que era André mesmo, era um negócio assim normal. Só que ele já tinha uma moral lá, tava acertando e tal, não sei o quê. E aí eu comecei, a primeira vez que eu vi, né, pra aqueles computadores de tubão assim, que falou assim, porra, acho que eu vou comprar esse papel aqui. CESP, sei lá. Aí eu olhei, primeiro eu descobri que a elétrica CESP, né, era CSP3 ou P4, sei lá. Né? Eu falei, pô, tinha um código, tinha não sei o que, as porra das cotaçãozinhas, comprador e vendedor, vai dar piscando ali, né? E aí ele falou, botou pra comprar, puf, a ordem dele entrou na fila. Aí eu fiquei olhando, pô, que maneira essa porra. E de repente executou a parada. Eu falei, porra, paradeirada, hein, meu irmão. Eu sei que fui operando um belo dia, eu falei, porra, juntei tudo que eu tinha ganhado de aniversário, com mesada, sei lá o quê. Aí eu tinha R$300. Eu falei, pô, posso botar na tua conta e operar? E ele já dava um estilo em opção já. E aí com R$300 eu tinha que comprar opção, né? Aí a gente comprou a opção a 2 centavos de Celesc na época. Também existe até hoje, também é uma elétrica, Centrais de Santa Catarina. A 2 centavos foi pra 12, brother, em poucos dias. E aí meus R$300 viraram, sei lá, 1.200, se não me engano, ou até mais um pouco. Aí ali, brother, eu falei, fudeu. Aí foi amor à primeira vista. A partir dali, a história que estava acontecendo razoavelmente bem na IBMEC, eu indo um aluno razoável até bom, nunca mais assisti aula nessa porra. Porque aí começou aí opção, aí acertei outra na cagada, aí descobrimos o termo. Aí na época a gente descobriu o termo, que é uma alavancagem suja, né? A opção é legal porque ela só te alavanca e não se acerta. Ela é desalavancada, então para baixo não passa de 0. 2 centavos não passa de 0. Para cima, quanto maior for o movimento da ação, mais essa opção pode explodir. Eu poderia ir para R$2 se quisesse. Uhum. Então, a alavancagem suja como é que é? Eu botava uma margem de 5%, 10% do valor que eu queria comprar a ação e comprava com uma taxa de juros. O cara me emprestava essa grana e eu era cobrado em margem se eu errasse, assim como entrava a margem na minha conta se eu acertasse. E a gente estava operando aí nessa época, a Serge tinha uma história que ela ia ser comprada. Esse amigo meu, André, conhecia um cara que não sei o que sabia o esquema e tal, não sei o que. Eu sei que ele tava trabalhando em algum lugar, ele resolveu botar na minha conta a parada. É bom que isso aí, eu vou te falar, essa parada é de 97, 98, então... essas merdas aí não estão nem mais no meu nome, eu acho. Deve ter subido por aí. Não, meu irmão. Já receita, ó, vai ficar aí em cima de mim. Mas na verdade é o seguinte, e aí ele falou, eu preciso operar na tua conta. Aí eu comecei a fazer termo pra caramba. E tal, não sei o que. Eu sei que uma hora deu certo, eu ganhei uma participação. Aí acertei mais 2, 3, 4 no termo. E aqueles R$300 chegaram a 9 mil em 1997, 98, dólar a 1. Pra mim, moleque, 18 anos, porra,
Aí fudeu de vez, né? Eu não assisti aula nem fudendo. Olhava pros caras ensinando curva de SLM, oferta de demanda. Pô, meu irmão, os caras estão perdendo o que tá rolando aqui no mercado, compadre. É muito mais fácil ganhar dinheiro do que os caras estão falando aí, velho. E, obviamente, veio, né? Eu lembro que esses 9 mil reais, na época, eu tava numa posição enorme, por radiação, tudo termo. Veio uma merda no mercado, se não me engano, a crise da Ásia ou da Rússia, não sei qual que veio primeiro. E, de repente, de um dia pro outro, meus 9 mil viraram menos 1.000. E o cara me zerou compulsoriamente, porque eu não tinha margem. Fiquei devendo 1.000. Ele me pagou, foi até o Zé Góes, meu irmão. Salvou. Só que ali, cara, ali era o grande momento que eu poderia ter desistido ou ter feito o que eu fiz. Eu falei, cara, se eu fiz essa porra sem saber porra nenhuma, só na sorte, eu ganhei na sorte e quebrei. Sabe? Tanto o ganho quanto a quebra, eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Ah, vou comprar porque o maluco do fórum falou, porque é um papo que o corretor disse, porque não sei o quê. Pô, eu não sabia. E aí eu fui pra análise gráfica. Tinha até um cara chamado Profeta, que era... No quê? No fórum lá No também? fórum, que escrevia bem pra caramba, era um jornalista, escrevia bem pra caramba, e ele misturava um pouco de fundamento com gráfico. E um belo dia ele falou do Didi, da Digitar, e que tinha um curso lá, não sei o quê. E aí, porra, eu liguei pro cara e contei a minha história. O Didi, né? Consegui falar com ele, liguei pra ele, contei, porra, Bruno, então, não sei o quê, tava operando, fazendo termo pra menos 1.000, pô, tô quebrado, não tenho grana, não sei o quê. O curso do cara era meio carinho. E aí ele falou, porra, não, beleza, tá contando essa história aí, é o seguinte, me dá um whisky 12, tá tudo certo, você vem fazer o curso. Irmão, quando eu cheguei e vi aquele curso, ainda mais que o Didi é parecido comigo, né? Malucão até, aceleradão. Quando eu vi aquilo ali, abriu uma cortina, assim, bro. Eu passei a não achar mais nada. Eu enxergo algo que, obviamente, né, não é 100% certo nunca. Sempre pode dar errado. Mas eu enxergo algo clarissimamente, né? E aí começou essa história de gráfico. Aí eu pedi para trabalhar com o Didi, fui trabalhar numa empresa de consultoria de análise gráfica. E lá tinham outros grafistas que usavam outras formas. Um cara que usava muito Fibonacci, outro cara que usava Elliott, outro cara que era meio estilo do Didi mesmo. Eu tinha que fazer o relatório no estilo do Didi, com os indicadores que ele usava, etc. Mas eu comecei a ir além. Uhum. E comecei a ter uma visão boa, tanto que, cara, eu fui o único lá, de todos que trabalhavam, que um cliente, né? A gente fazia consultoria de análise gráfica para instituições grandes. Bancos, fundos, assets, como é que é o nome? Fundos de pensão, enfim. E aí um cara de um asset, que eu falava direto, e acertava muito, falou pra mim, vem cá, abriu uma vaga aqui de tesoureiro, da minha própria grana aqui dentro do asset, não sei o quê. Porra, tu acerta pra caramba, eu tô sem ninguém operando o futuro aqui, índice dólar. Pô, o que tu acha de assumir aqui? Eu falei, porra, eu já fiquei amarradão, né? Eu não pago salário. Eu pago 20% do que você fizer de dinheiro depois que eu pagar meus impostos, etc. Eu falei, meu irmão, mais fechado que nunca, né? Pô, é o meu sonho, assim, caiu no meu colo. E aí fui pra lá, foi uma puta experiência, porque eu fiz uns 4 meses de grana que eu nunca tinha visto, operando tamanhos que eu nunca tinha visto. Naquela época não tinha mini índice nem mini dólar. O que era um tamanho... Tu foi, tipo assim, antigamente tu operava de 300, 500 e... É porque como era só índice dólar, é tudo alavancado. Saquei. Então, naquela época não tinha mini dólar e mini índice, né? Então, hoje em dia, se eu não me engano, tinha que operar o índice grande e o dólar... Vamos falar do índice. O índice grande e no mínimo 5 contratos. Não dava pra operar um. Um passou a ter no mini. Então, a gente tá falando de mínimo de 25 contratos do mini hoje em dia, né? E eu poderia operar até 10 contratos. E no dólar também, 5 a 10. Se eu botar no dólar 10 contratos do grande, vamos ver. Um do mini é 10 mil dólares, certo? Aí 25 dá 250 mil dólares, né? Então eram 500 mil dólares quando eu abria de 10. Eu tava negociando, né? E aí eu fiz o primeiro resultado lá de 25 mil, 30 mil, 40 mil e, porra, descontava os impostos, eu ganhava o salário lá de 5 mil. Eu tava ganhando 500 reais na empresa de análise gráfica, de estagiário ainda. De repente, meu primeiro salário foi 4 pau e meio, o outro 5, 6.
Aí eu falei, caralho, isso aqui é... E aí veio a maior lição de todas na minha vida, cara. Em algum momento entrou um mercado difícil que me pegou. E eu, ao invés de fazer um positivo no mês, como eu vinha fazendo há 4 meses, eu abri um rombo. Então, aqueles 30, 40, 60 que eu ganhava, de repente virou 60 negativo. E agora? Agora tu tem que pagar os 60 pra chegar no zero pra conseguir voltar a ter salário. Né? Aí, meu irmão... Deu uma balada. Cara, eu acho que foi a maior lição do mundo. Até então, eu achava que o gráfico era a coisa mais importante. Né? Eu achava que, assim, análise gráfica mandava. Se eu sei que vai subir, eu acerto, eu ganho dinheiro. E eu passar a saber que isso é um pedaço muito pequeno, né? Vou dividir aqui. Tem gente que pode até ser que seja menos do que eu tô falando, mas no máximo estourando 30% do jogo. Por quê? Você precisa saber qual é teu risco, saber qual é teu alvo e saber o porquê você tá comprando. O porquê tá no gráfico. Tá? Mas, se a gente colocar também que, o ser humano, ele tem... ele fica mais agressivo, ele quer recuperar, ele começa a operar mais, ele começa a falar, recupera, fica louco, perdendo. Psicológico mesmo, psicológico. E ganhando, ele fica frouxo. Então, se a gente considerar isso, acho que, na verdade, análise gráfica significa quase nada. Né? Tipo, é 10% do que você precisa para realmente ser um trader vencedor. A partir dali eu comecei a focar nesse negócio de psicologia. E eu sempre fui meio hiperativo, meio malucão assim e tal. E, mas comecei a estudar de tudo até. Aí eu sei que passou um tempão. Eu cheguei no zero, ou abri até um lucrinho muito de leve algumas vezes, mas voltava pro negativo e era um peso mesmo. Normalmente quando eu ia até o zero, o cara ainda me ajudava. Tipo, eu tava comprado e estopar, não, segura que é meu. Aí ele voltava, ele deixava, falava, pode ficar pra tu, aí, bota no teu gerencial. Então, cara, eu sei que durou um tempão, deu errado. No final, ainda fui operar lá fora, fiz um rombo nas opções lá também, sem saber fazer porra nenhuma. Comecei a comprar call e put, que eu achava que ia pra algum movimento, pra algum forte, pra algum lado. Mas aí eu fui aumentando call e put, eu sei que uma hora eu fiquei assim, e aí, cara, na hora que chegou no zero, que eu ia dar uma porrada, o mercado voltou e perdi tudo nas opções. $100 mil na época, né? Me lembro que eu falava assim, sabe aquela Ferrari que tu me emprestou? Dei perda total, foi mal, né? Ferrari sem seguro que eu pedi pra dar um rolê aqui em Miami. Puta, velho. Fiz essa porra na parede, deu perda total. Mas enfim, pelo menos quando eu não quebrei a minha grana, né? Mas eu fiquei muito tempo sem salário, o cara chegou até me pagar uns R$500 de ajuda de custo, pra eu poder ir lá, comer o caralho. E mais uma vez, eu voltei pra aquela estaca lá. Agora, já sabendo ver gráfico muito bem, assim, não é à toa que eu me destaquei de todos ali, eu acho que eu sou o cara mais destacado que tem. Não é à toa que fui eu que arrumei um emprego num asset, que eu tive essa experiência. Então eu já sabia ver gráfico perfeitamente e já tinha entendido que a psicologia e o lidar com perdas e ganhos era a parte mais importante do mercado, muito menos do que, na verdade, ver gráfico.